Muito bem, vamos lá. Livro Na Era do Espírito, Espíritos Diversos, psicografia do Chico, comentários de Herculano Pires. Nós vamos aqui para o nosso texto número 14, que vai falar sobre os temas da prece. Diz assim para nós então, lembrando que nós lemos no nosso encontro passado, Brando Consolo, falando sobre os desencarnados e tudo mais, que a propósito, deixa eu aqui só rapidamente completar aquilo que nós fizemos na semana passada, que eu cheguei até mesmo, que na verdade das mensagens que nós recebemos, nós tivemos uma psicografia, que a nossa amiga Fabiana recebeu, e ela acabou não trazendo para nós, porque ela estava ali meio atribulada ali com as suas atividades, aqui enquanto o nosso estudo acontecia, e ela acabou não se sentindo muito segura para trazer para nós aqui aquela mensagem, mas depois ela me passou uma mensagem muito bacana, bastante ilustrativa e também esclarecedora para nós a respeito do processo da perda de um ente querido, da mesma forma também a visão do plano espiritual, a nossa visão aqui no plano físico. Então, eu quero ler para vocês aqui, deixa eu só encontrar, só um instantinho, está aqui, um momentinho só. Então a mensagem diz assim para nós, preparando aqui enquanto a gente faz a leitura. A mensagem diz assim, então mais uma vez, nós estávamos falando sobre a perda de entes queridos, as dificuldades que muitas pessoas enfrentam, mas especialmente enfrentavam naquele momento da reunião lá em Uberaba. E aí então, vindo a mensagem de Emmanuel, assim como também as mensagens que nós recebemos aqui no nosso grupo, veio então essa mensagem que diz assim: queridos irmãos, porque somos uma grande família sob o cuidado paterno de Deus. A dor da separação se torna quase insuportável quando associamos a ela o sentimento de perda. E isso acontece devido à crença que ainda trazemos de que a vida na Terra é a verdadeira vida e onde devemos conquistar, esquecidos de que todas as conquistas são sim passíveis de se perder, quando não são as conquistas do espírito. As conquistas do espírito permanecem em nós, tanto quanto o espírito de cada um de nós nunca se perde. A vida na Terra é um momento importante de trabalhar para conquistarmos aprendizados novos, aprendizados materiais, inclusive que vão iluminar nossos espíritos em sua longa jornada. Experimentamos a dor e nos sensibilizamos. A dor é grande mestra, mas a dor da revolta nos mantém inertes, sem condições de nada conquistar. A revolta blinda o coração, a sensibilização, cega a alma que não deixa de ver que Deus conduz a todos nós. Deus não quer o nosso mal, não quer sofrimento. E se muitas vezes Ele permite que a dor chegue a nós, é porque sabe que ela pode nos sensibilizar, trazer conhecimento e crescimento, onde sua bondade não conseguiu, porque igualmente nos rebelamos ao seu chamado amoroso. A separação dói, mas deixe a dor trabalhar seus corações. Deixe que a dor lhes traga a luz da compreensão. Tantos de nós sentem solidão, que essa dor lhes mostre o caminho da solidão do outro. Que a dor mostre que precisamos conquistar gentileza, afetividade, empatia, sentimentos que constroem em nós o amor que um dia será pleno em nossas almas e que pode ser exercitado através do esforço de acalmar a dor do outro. Tenhamos fé. Deus não nos desampara, está sempre conosco. Conscientizemo-nos da sua presença ao nosso lado, ao lado de quem amamos, onde quer que estejamos. Deixe que o coração dolorido sinta essa presença e essa consolação.
Então aqui, né, na mensagem que veio para nós, não tivemos aqui o remetente, né, embora sabemos que acaba sendo, né, irrelevante, né, no conteúdo em si, mas enfim, né, no que nós vimos aqui do conteúdo que foi trazido para nós, né, da mensagem, né? Oi, Fabi, estava lendo a sua mensagem aqui. Então, do conteúdo que foi trazido para nós, né, desse esclarecimento tão valioso, para que nós entendamos o sentido da dor como um processo de crescimento, né, e não um castigo, né, como geralmente a gente acaba interpretando, acaba entendendo, né, o que é para nós um grande prejuízo. Porque nós não só absorvemos o ensinamento que ela deseja transmitir, como nós ainda, né, endurecidos que ficamos diante dessa dor, nós ainda nos rebelamos, fazendo com que nós ainda, como é dito para nós, né, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. E nós acabamos, através do sofrimento, potencializando essa dor. Né? Então, uma mensagem muito bacana que chegou para complementar aquele texto que nós estudamos, então, na semana passada, falando sobre o brando consolo. Né? Então, só para complementar e deixar para nós aqui registrado essa participação, né, dos nossos amigos do plano espiritual. Bom, tá no máximo aqui, viu, Dudu? Se eu aumentar mais, vai acabar atrapalhando aqui. Meu LED está batendo lá em cima. Bom, muito bem. Vamos lá. Bom dia, soldado. Deixa eu só fechar aqui o meu. Beleza. Bom, vamos lá. Bom dia, Marion. Bom, os temas da prece. É o texto número 14 que nós vamos estudar hoje. E diz assim, então, Chico traz para nós aquela introdução, né, falando sobre... Espera um pouquinho só... Falando, né, sobre o contexto em que aquela mensagem, em que a mensagem chegou, né, mas do tema também que estava sendo estudado. Diz assim para nós: essa nossa reunião publicada, essa reunião pública, dedicada às comemorações do nascimento do nosso benemérito amigo Dr. Bezerra de Menezes, a lição de O Evangelho segundo o Espiritismo trazido a estudo foi o item 22 do capítulo 27, né, que é o tema que fala sobre a prece. Bom, primeiro, né, o aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, né, é no dia 29 de agosto, ele que nasceu, que reencarnou em 1831 e desencarnou no ano de 1900, cravado, né, então... Na virada do século, foi quando ele então retorna ao plano espiritual. Só para a gente lembrar, o Dr. Bezerra de Menezes era contemporâneo de Kardec, né? Bem interessante. E só que ambos, né, trabalhando ali, né, em contextos diferentes. Enquanto Kardec, né, preparava a elaboração do Livro dos Espíritos, né, Dr. Bezerra atuava aqui, né, primeiro como médico, claro, mas depois mas também como, né, um homem altamente caridoso, né, que depois teve contato com a doutrina espírita e a partir dali se tornou para nós uma grande referência aqui no Brasil como um espírito trabalhador da doutrina espírita, né, e claro, principalmente da seara do nosso Mestre Jesus. Então, 29 de agosto foi quando houve então essa celebração. Bom, então ele continua dizendo para nós. Primeiro aqui então, né, a mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, item número 22 do capítulo 27. A nossa instituição recebia nessa noite uma visita de mais de 100 de irmãos de várias cidades e os temas da prece animaram vivamente todos os comentários. Quase todas as explanações versaram sobre a maneira de pedir ou de agradecer, sobre o que devemos rogar aos céus e como dialogar com a espiritualidade maior. Encerrando as tarefas da noite, a nossa benfeitora espiritual Maria Dolores, por nosso intermédio, escreveu a página Petição a Jesus, que nos comoveu muito.
prometi à maioria dos companheiros que faria ao caro professor a remessa dessa oração de nossa irmã, na ideia de tê-la enriquecida com os seus apontamentos. Então, primeiro nós vamos aqui para o item 22 do capítulo 27, para vermos que mensagem é essa que veio aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E nós tivemos então aqui, no capítulo Pedi e Obtereis, é esse o título do capítulo, e esse item número 22, Maneira de Orar, se encontra aqui na seção Instruções dos Espíritos, né? Lembrando sempre que a composição do Evangelho segundo o Espiritismo tem ali todos os temas, né? O roteiro que Kardec selecionou, naturalmente com grande inspiração dos amigos do plano espiritual, e depois então ele, nessa seção Instruções dos Espíritos, ele foi juntando então mensagens que chegavam, sejam mensagens que vinham para a composição do livro, com o objetivo de fazer parte do livro, ou mensagens que chegavam espontâneas por parte dos espíritos, que inclusive nós lemos muitas delas na Revista Espírita, e muitas dessas mensagens então Kardec utilizava como ilustração das instruções dos espíritos sobre os temas que eram abordados aqui em cada capítulo do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo. Amar Perutus, bom dia Elcio. Então vamos lá, maneira de orar. Vamos ver aqui qual foi o tema que foi estudado naquele dia, naquela noite, naquela reunião. O dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente, articuladas umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever, que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for seu culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida, e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa franqueza, a vossa fraqueza, para lhe suplicar o amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Aqui me lembra, antes da gente continuar, uma passagem do livro Nosso Lar, quando André Luiz então recebia as primeiras instruções, que foi dito para ele então que nós precisamos pedir, precisamos saber pedir e depois merecer. Então esses são os três grandes atributos da prece. E aqui fala exatamente sobre isso. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como os fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é que, na maioria dos casos, pedi a Deus? Já vos tendes lembrado de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferencialmente vos lembrais, de pedir, é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se ele se ocupasse,
não se verificariam tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo de vossa consciência, quase sempre depararíeis em vós mesmos com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Não é ato de amor a Deus assistirdes os vossos irmãos numa necessidade moral ou física? Não é ato de reconhecimento o elevardes a Ele o vosso pensamento quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade apenas vos roça a alma, desde que vos esqueçais de exclamar: sede bendito, meu Pai? Não é ato de contrição o vos humilhardes diante do Supremo Juiz, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para lhe dizerdes: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação de minha alma, de minha falta? Isso independe das preces regulares da manhã e da noite e dos dias consagrados. Porém, como vedes, a prece pode ser, de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar os vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Então, aqui o Monod, o reverendo Monod, em Bordeaux, 1862, trouxe para nós então essa orientação, essa instrução falando exatamente sobre o modo de orar, aqui a maneira de orar. Então traz para nós principalmente aqui, lembrando que geralmente a gente associa as nossas preces a um cerimonial. Então precisamos de um local certo, das palavras certas, de um momento certo. E aqui ele fala para nós assim que basta, no meio das nossas atividades, elevarmos o nosso pensamento que nós já estaremos em prece. E ele fala também aqui de importante, que dos pedidos que nós precisamos sempre direcionar, dos pedidos que nós precisamos sempre elevar, a gente substituir os objetos materiais pelos objetos morais. Porque geralmente a gente pede aquilo que para nós diz respeito às conquistas do mundo e nos esquecemos das reais conquistas do espírito, que é o mais importante para nós. Então, essa mensagem foi lida naquela noite, e a gente não vai fazer o estudo dela naturalmente, a gente sempre faz um pedido, soldado, principalmente quando a gente se sente ali incomodado com alguma coisa, seja numa relação, seja no trabalho, seja de uma posse, seja de um estado de saúde, e a gente sempre se esquece da nossa transformação interior. Pedir ali a coragem, a paciência, a perseverança, pedir ali para nós a resistência contra as nossas fraquezas. Isso a gente acaba não pedindo. O que a gente pede, na verdade, é aquilo que é o objeto do nosso interesse. A gente até chegou a falar sobre isso também em um dos nossos estudos, quando eu até comentei com vocês, quantos e quantos são aqueles que no meio da guerra pedem que Deus abençoe a tropa para enfrentar o inimigo, ou em outros termos mais brandos, quando nós temos ali uma partida de futebol, os dois times fazem preces para ganhar o jogo, ou então aquele goleiro faz o sinal da cruz, pedindo que ele seja abençoado para pegar o pênalti, enquanto que o outro que vai bater pede também que ele seja abençoado para fazer o gol. Então é assim que a gente vai sempre direcionando os nossos pensamentos a Deus, nos esquecendo exatamente da grande importância dessa conexão que nós temos com o alto. Então,
que nos elevemos de duas formas. Primeiro, através da forma como nós desenvolvemos a nossa atividade. Né? É algo que eu sempre comento com vocês, uma expressão que eu sempre gosto de usar, que é o nosso estado de prece. O estado de prece é aquilo que é a forma como você faz. Quando você se encontra numa relação, quando você se encontra numa atividade, desenvolvendo um tipo de trabalho, a forma como você se comporta nesse momento, você estará conectado ou desconectado dessas faixas de pensamento mais elevadas. Porque eu posso fazer o meu trabalho com um sentimento de gratidão, com um sentimento de atenção, de responsabilidade, né, de dedicação para aqueles que serão os beneficiados com a atividade que eu faça, não importa qual seja. Aqui, inclusive, coloca para nós, né? Deixa eu pegar aqui o trechinho que é bem interessante que ele fala sobre isso. Ele coloca assim: a prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Então, se eu estiver fazendo uma atividade em casa, se eu estiver fazendo uma atividade na rua, se eu estiver varrendo o chão, mas fizer essa varreção com atenção e cuidado, principalmente para aqueles que serão beneficiados, com o resultado do meu esforço, da minha atividade, esse é um estado de prece. Então a gente precisa realmente fazer ali passar por um processo hoje é uma expressão muito utilizada, né, de desconstrução da nossa relação com Deus, para começar uma nova construção. E é isso que vai ser bastante interessante, que nós vemos de uma forma bem interessante quando retornamos ao plano espiritual. E ali então nós nos veremos numa outra realidade, só que levando ainda, né, todos os nossos hábitos, todas as nossas práticas religiosas, daquilo que nós fazíamos quando estávamos aqui no mundo físico. Então a gente sempre vai pensar que para que eu possa me conectar com Deus, eu dependo das instituições, dependo de práticas e de rituais, e de pessoas que vão, né, intermediar essa minha relação. Sendo que, na verdade, eu, como espírito imortal, como criatura divina, estou plenamente em contato com Deus. Então a gente tem que mudar completamente essa nossa visão para criar uma visão nova, né? Então a doutrina traz para nós esse entendimento, e nós precisamos assimilá-lo e começar gradualmente a fazer essas substituições, essas mudanças que são importantes para muitos de nós, mudanças radicais. Né? Eu tenho acompanhado, né, que é um assunto que eu sempre tenho bastante interesse quando se fala sobre temas antropológicos, né? Tem um programa no canal The History Channel chamado Rituais Extraordinários. E ali é impressionante a forma como as pessoas se relacionam com suas divindades, e eu falo divindades porque são cristãos, são muçulmanos, são hindus, são judeus, enfim, várias e várias religiões, e portanto ali tem as suas divindades, né? E é impressionante a forma como eles se relacionam. Muitas vezes através de muitas dores, de muitos sacrifícios, numa demonstração de fé, sem se dar conta que eles podem até estar tendo essa intenção de se aproximar de suas divindades através desses sacrifícios, mas que espiritualmente eles estão muito mais presos ao mundo físico do que ao mundo espiritual. E eu comecei a lembrar, né, quando a gente falava sobre algo que acontecia, por exemplo, no Irã, que acontecia na Índia, que acontecia no Japão, que acontecia num país europeu e tudo mais, eu lembrava dos nossos aqui, quando chegávamos ali, né, em alguns tipos de cerimoniais, como por exemplo, né, o Círio de Nazaré, que acontece lá no Pará, ou então quando nós temos ali os peregrinos, né, que vão aqui, principalmente em São Paulo, quando vão em direção à Aparecida do Norte, ali naquele período, né, de 12 de outubro, o dia da padroeira do Brasil, segundo o calendário católico. Então pessoas que fazem aquelas peregrinações com muito sacrifício, carregando cruzes, muitas vezes até se machucando, como no caso da paixão de Cristo, né? Então a gente vai se deixando levar por esse sentimento religioso, mas é um sentimento religioso ainda tão primitivo, tão infantil, que quando vem uma mensagem como essa de Monod, que fala para nós sobre a simplicidade da prece e a forma como nós nos conectamos com Deus, esquecendo que nós nos conectamos muito mais fisicamente do que espiritualmente.
E aí nós temos que reaprender a fazer essa reconexão com Deus através da prece do modo correto. Por isso, quando ele traz um tema como esse, maneira de orar, é na verdade ali um pequeno manual de instruções que vai revolucionar o nosso modo de nos conectarmos com o mundo espiritual. Só que para isso a gente tem que deixar, né, muito daquilo que nós aprendemos durante não apenas nessa nossa existência atual, mas durante muitas outras existências anteriores em que esse tipo de comportamento vem se repetindo, criando em nós um atavismo com raízes tão profundas que nós hoje, embora a nossa razão mostre para nós o caminho certo, né, intimamente, né, no nosso inconsciente, essas práticas estão tão enraizadas que a gente não consegue se libertar de uma hora para outra. Então, na verdade, é um processo, né, não é uma expressão correta, mas a gente poderia dizer que é um processo de desintoxicação, em que nós ficamos intoxicados com essas ideias primitivas, com essas ideias ainda instintivas, para começarmos a trabalhar com a nossa razão. Então é um processo difícil, é um processo demorado, que nós não apenas teremos dificuldade de fazer isso aqui no mundo físico, mas também no próprio plano espiritual. Quantos e quantos são esses irmãos que retornam ao plano espiritual, continuando vivendo as suas crenças da mesma forma que viviam quando encarnados? Então, assim, a educação do espírito é realmente um processo muito demorado. E é um processo muito trabalhoso. Né? Até porque quando muitas pessoas mudam da forma de se relacionarem com Deus, muitas vezes essa mudança traz um peso de consciência. Porque ele fica pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou cometendo um pecado? Será que eu não... Sei lá, qualquer ideia negativa com relação a isso, né? Então a gente vê como isso é trabalhoso, mas faz parte da educação do espírito. Né? E quanto mais racional nós lidarmos com isso, mais depurados os nossos sentimentos estarão durante esse processo. O soldado lembrou ali, ele me chama a atenção a peregrinação e o pagamento de promessas, né? Pois é, isso é o que mais acontece, né? A gente vê, soldado, aqui no Brasil a gente não vê tanto isso, porque as práticas que nós temos religiosas aqui no Brasil, de certa forma, elas não são tão antigas como em outras regiões, mas você vai, por exemplo, em países da Ásia Central, em países do Extremo Oriente, em países africanos e tudo mais, a gente vê práticas ali que são assim de assustar. Como é que nós temos, nesse período que nós vivemos, no século XXI, pessoas que ainda trazem práticas tão primitivas, tão agressivas como aconteciam naquela época? Mas é uma questão cultural, como eu falei para vocês, quando a gente analisa antropologicamente, a gente acaba simplesmente vendo as diferenças das culturas, das crenças de cada um, né, entendendo ali que cada uma delas ali está no seu estágio. E a gente acrescenta, nesse caso, muito mais do que a antropologia cultural que nós temos hoje, a gente passa para a antropologia espiritual. Aí sim a gente vai entender, né, que cada sociedade tem ali a sua forma de manifestação cultural, que nesse caso vai refletir exatamente o estágio evolutivo espiritual em que elas se encontram. Né? Então, é a forma como cada um ali, alguns acham, né, que quanto mais intensos são as sensações e percepções físicas nesse momento de prática, mais verdadeiras elas se tornam. Por isso, então, elas acabam vivendo dessa forma. Né? A Fabi colocou, né, e aqueles que foram sacrificados, todos desenvolveram temor a Deus e não amor a Deus. Né? Então nós temos ali tantas e tantas reações, né, e sentimentos que são cultivados por causa dessas experiências que foram vividas. Né? Então, né, algumas vezes, algumas aversões para as instituições terrenas e algumas vezes as aversões para as próprias divindades que eram cultuadas em virtude, né, de sofrerem consequências dessas crenças. Né? Então, é algo que há muita coisa ainda para a humanidade compreender da sua natureza espiritual e da relação com Deus também. Né? Em nossa nação, provavelmente, temos práticas sociais que causam estranheza em outros. Todas, né? Sempre tem contrastes. Né? Muito bem, então aqui nessa introdução que nós vimos agora, a gente vê assim, né, que se nós aqui estamos conversando sobre tudo isso, né, só por causa
dessa introdução que o Chico fez, imaginemos lá, com mais de 100 pessoas naquele local, falando sobre esse tema, né, de quantas ideias foram lançadas, né? Por isso que o Chico colocou aqui, né? A nossa instituição recebia nessa noite a visita de mais de 100 de irmãos de várias cidades e os temas da prece, não apenas a prece em si, mas os diversos temas que estão conectados com ela, como esses que nós trocamos agora, né? E os temas da prece animaram vivamente todos os comentários. Quase todas as explanações versaram sobre a maneira de pedir ou de agradecer, sobre o que devemos rogar aos céus e como dialogar com a espiritualidade maior. Então, quer dizer, o que você vai pedir ou o que você vai agradecer, e mais do que isso, de que forma que você conversa com o plano espiritual. Seja com Deus, seja com as entidades que fazem parte da sua cultura religiosa, seja com espíritos específicos a quem nós direcionamos, né, as nossas preces. Então, tudo isso mostra para nós ali a dificuldade que nós temos, exatamente pelas influências da educação que nós recebemos e das influências também. Né? Então, tudo isso foi conversado naquela noite. Deve ter sido um debate muito interessante, porque pelo que ele relata para nós aqui, parecia ser algo bastante democrático. Então, eles tinham aqueles que eram os orientadores do trabalho e o público que participava, que tinha, pelo que nós notamos aqui, liberdade de se expressar durante esses estudos, né? Mas então ali, depois que o estudo foi feito, foi realizado, o Chico coloca para nós então aqui, né, encerrando as tarefas da noite, a nossa benfeitora espiritual Maria Dolores, por nosso intermédio, escreveu a página Petição a Jesus, que nos comoveu muito. Então aqui vamos a ela, Petição a Jesus. Senhor, perante os que se vão, sob nuvens de pó e rajadas de vento, dá-me o dom de sentir no próprio coração a chaga e o sofrimento que carregam consigo, por fardos de aflição. Faze, divino amigo, ante a dor que os invade, que eu lhe seja migalha de conforto na travessia da necessidade. Agradeço-te os olhos que me deste, espelhos claros com que me permites fitar fontes e flores ante o céu sem limites. Mas rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Rendo-te graças por minha voz, que te pode louvar, e engrandecer-te sem qualquer barreira, de inibição de forma de lugar. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo, em singela tarefa que me des, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Agradeço aos ouvidos em que o discernimento se me apura, ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Consente-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assiste, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço, na atividade do cotidiano, em demanda do progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia ante as provas do mundo. Agradeço-te o lar que me descansa, no calor da ternura em que me aqueço, meu veludoso ninho de esperança, meu tesouro sem preço. Mas deixa-me seguir-te, lado a lado, no concurso espontâneo, dia a dia, a fim de que haja abrigo a todos os que passam, suportando sem teto a chuva e a noite fria. Rendo-te graças incessantemente, por tudo que em teu nome o caminho me traz, a compreensão, a luz, o estímulo, o consolo,
o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo que me des, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros que te esperam a mensagem de fé e a presença de amor. Então aqui mensagem, um poema belíssimo de Maria Dolores, né, sempre com grande inspiração. E é muito bacana, né, o que ela coloca para nós aqui são duas perspectivas. Primeiro, aquilo que nós agradecemos por ter recebido. E depois o pedido para que nós não esqueçamos de fazer com que esses não benefícios, mas esses presentes que nós recebemos tenham uma utilidade prática em benefício do próximo, a serviço do Mestre. Então aqui ela coloca para nós que tenhamos ali, no caso, né, a sensibilidade para poder perceber a dor daqueles que se vão, daqueles que partem. E depois ela coloca para nós: faze que, ante a dor que os invade, que eu lhe seja migalha de consolo. Então, ao mesmo tempo que eu me sensibilize com a dor do outro e depois que eu coloque em prática esse entendimento. Ele agradece os olhos, né? Ela agradece aqui aos olhos, por ter recebido os olhos, né, e observar a beleza do mundo, fitar as fontes, as flores, ante o céu sem limite. Quer dizer, a visão que nós temos, né, é uma das maiores graças que nós temos, né, de poder perceber tudo aquilo que existe à nossa volta. Mas ela coloca depois aqui um contraste. Mas, rogo-te, Senhor, ajuda-me a estender a luz em que me elevas, cooperando contigo, embora humildemente, no socorro constante aos que jazem nas trevas. Então é sempre esse contraste, né, em que nós temos o agradecimento. Primeiro, né, esse agradecimento para que nós reconheçamos por tudo aquilo que nós recebemos. Porque a nossa vida acaba sendo tão automática e nós nos esquecemos, né, de tudo aquilo que nós possuímos. E infelizmente nós aqui encarnados ainda temos a necessidade do choque de contraste. A gente só percebe a ausência do calor quando está passando frio. A gente só percebe a ausência da luz quando se encontra no escuro. A gente só percebe a ausência da nossa saúde quando o corpo físico, né, ou a nossa saúde mental, passa ali por dificuldades. A gente só percebe, né, a presença, não a ausência, né, mas a presença, né, dos recursos que nós temos hoje quando nós passamos pelas privações. Então há necessidade de nós estarmos nessa nossa relação com Deus com esse sentimento de gratidão estando sempre vivo, para que nós não precisemos, para reconhecer a existência de tudo aquilo que nós recebemos, através da dor que nos chama atenção através da ausência. E quando nós olhamos para o nosso mundo, né, e a nossa vida de relação, e eu acho que nós poderíamos até atribuir isso ao acaso, mas a gente percebe que a pedagogia divina, ela é tão profunda, ela é tão sábia, que ela nos coloca convivendo numa sociedade exatamente para que a gente possa observar as experiências que cada pessoa vivencia. Quando, por exemplo, nós estamos hoje em nossos lares, né, fazendo aqui as nossas atividades, convivendo aqui com os nossos entes queridos, fazendo o nosso trabalho e tudo mais, aí nós passamos, né, nos hospitais, nos presídios, nos cemitérios, nas ruas, e nós começamos a ver as experiências que cada indivíduo está vivenciando, nesse exato momento em que nós estamos aqui conversando. E aí a gente vai lembrar, né, que felizmente, graças à bondade de Deus, nós estamos aqui tendo essa oportunidade de fazer o que a gente gosta, dentro do conforto dos nossos lares, com toda a nossa segurança. Enquanto que existem outros que se encontram aí soltos no mundo, sem qualquer tipo de perspectiva melhor de vida, por tudo aquilo que perderam, por tudo aquilo que estão sofrendo. Então esse tipo de contraste vem exatamente para despertar a nossa atenção. E antes que esse contraste venha, é o que Maria Dolores lembra para todos nós aqui. Ela fala para agradecermos os nossos olhos, para que nós possamos ajudar naquele socorro constante aqueles que estão nas trevas.
E ela fala também, rendo-te graças pela minha voz que te pode louvar. Né? Então a gente, poxa, mas eu preciso levar esses agradecimentos por ter a minha fala? E ela coloca aqui embaixo. Entretanto, Jesus, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me des, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Até a nossa voz, que é algo tão comum, e é por isso, né, que a gente sempre lembra que valorizar tudo aquilo que nós temos, né? Se nós temos os nossos olhos, né, que nós olhemos para o mundo com amor, com compaixão, com caridade, e não olhar para o mundo com ódio, olhar para o mundo com desprezo, né? Porque simplesmente para poder aprender, nós poderíamos simplesmente perder a visão. Já que você olha para o mundo com tanto desprezo, então você não valoriza uma das dádivas mais belas, né, que Deus nos concede, que é o dom da visão. A voz que nós temos, né, de pensarmos que quantos e quantos são aqueles que utilizam essa bênção da voz, a bênção da fala, para levar sempre para as pessoas aquela palavra de perturbação, aquela palavra de agressão, aquela palavra sempre, né, trazendo ali uma conotação destrutiva, sendo que nós poderíamos usar o atributo da voz para levar exatamente essa mensagem, né, de amor, de reconhecimento por tudo aquilo que Deus nos coloca. Né? Então aqui nesse caso ela põe para nós nesse terceiro verso, nessa terceira estrofe, né? Rendo-te graças pela minha voz, que te pode louvar e engrandecer-te sem qualquer barreira. Depois ela coloca, entretanto, aspiro a estar contigo em singela tarefa que me des, no apostolado com que recuperas nossos irmãos atados à mudez. Coloca para nós aqui mais um sentido, né? Porque ela está colocando para nós o sentimento, a visão, a voz. Né? Agora vamos aqui aos ouvidos, quando ela coloca, agradeço aos ouvidos em que o discernimento se me apura, ao escutar o verbo e a música da vida na ascensão à cultura. Concede-me, porém, o privilégio de repartir o amor com que me assiste, revigorando a quantos se fizeram retardados ou tristes. Então, que nossos ouvidos, né, para ouvir com amor, com compaixão, para poder ajudar aqueles que precisam. As mãos, olha só, ela fala das mãos, coisas que nós utilizamos com tanta habilidade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, mas quais são os resultados do trabalho que nós realizamos com nossas mãos? Ela coloca, agradeço-te as mãos que me cedeste para dar-me ao trabalho que te peço na atividade do cotidiano, em demanda do progresso. Aprova-me, no entanto, o propósito ardente de partilhar contigo o serviço fecundo com que amparas a todos os enfermos que vivem sob a inércia ante as provas do mundo. Então que as nossas mãos sejam, né, instrumentos não apenas para a satisfação das nossas necessidades, mas que possamos também compartilhar essa habilidade para ajudar aqueles que precisam. Depois ela fala do lar, aqui também, né, que é sempre, né, no calor da ternura em que me aqueço, lembrando daqueles que vivem sem teto, a chuva, né, sem teto, tomando chuva e noite fria. E depois aqui no final ela coloca, rendo-te graças incessantemente, por tudo o que em teu nome o caminho me traz. A compreensão, a luz, o estímulo, o consolo, o apoio, a diretriz, a experiência, a paz. Não me largues, porém, no exclusivismo vão. Ou seja, né, de usar tudo isso que eu recebo como dádiva para o meu único e exclusivo interesse, que é o que nós vemos hoje no mundo, né, o egoísmo, ainda um sentimento muito presente em nossas mentes, né, no nosso modo de viver, no nosso modo de ser. E quando nós reconhecemos que tudo aquilo que nós recebemos não é simplesmente um acaso biológico, mas é sim uma dádiva divina que nos permite, como espíritos, termos essa possibilidade de nos manifestarmos no mundo de um modo produtivo, que nós possamos também aproveitar para construir em benefício daqueles que precisam. Então ela coloca, não me largues, porém, no exclusivismo vão. De tudo o que me des, ajuda-me, Senhor, a dividir também com os outros
que te esperam, a mensagem de fé e a esperança de amor. Então ela pede aqui que ela também seja, né, aquela que é a portadora dessa mensagem, que vai se manifestar de todas as formas. Então é aquela que utiliza a mensagem do Evangelho para saber ouvir, aquela que utiliza a mensagem do Evangelho para saber falar, a mensagem do Evangelho no modo de ver, no modo de trabalhar, reconhecem tudo daquilo que nós recebemos. Então esse modo de orar que ela põe é exatamente isso, o agradecimento e depois o pedido para o serviço, que é o nosso crescimento espiritual. Fabi colocou, né? São versos muito profundos, né? Maria Dolores parece querer nos lembrar que devemos agradecer como está lá no Evangelho, mas conscientes do que temos, né? Que repartamos, né, com quem não tem. O olhar de ter, que ela agradece, é muito, muito além de ter material, né? Muito profundo. E de fato é, né? Então, somente assim, por isso que a gente percebe, né, como a nossa relação com Deus ainda é uma relação muito infantil. Né? É aquela relação do filho com o pai, do filho com a mãe. Que, na verdade, ali o pai é aquele provedor, é aquele que oferece. Então, nós pedimos, eu quero, eu preciso, eu gostaria, né? E sem que os filhos, naquela condição infantil, ainda consigam reconhecer a importância dos pais em suas vidas. É a mesma relação que nós temos com Deus. O soldado colocou, cuidar de si faz parte, o que faz mal é o desequilíbrio, que pode se transformar em egoísmo, né? Tudo aquilo que nós fazemos em nosso próprio benefício para o nosso crescimento, mas agradecendo esses recursos, essas ferramentas, para que nós sejamos sempre produtivos. Tem uma mensagem que depois eu passo para vocês, chamado Que Produzes? Que Produzes? E ali então, né, não lembro se foi Emmanuel, fala exatamente isso, para que a gente se conscientize de qual é o resultado das nossas ações e das nossas tarefas. E isso nos chama a atenção de uma forma muito profunda. Vamos lá. Herculano Pires, então, aqui nos seus comentários, ele coloca então como título Condições da Prece. Lembrando mais uma vez que essas mensagens do Chico eram publicadas no Diário de São Paulo, na seção Chico Xavier Pede Licença, e aí então Herculano Pires, como irmão Saulo, fazia um comentário, né, para poder tornar isso público, né, bem interessante. E diz assim para nós então: as condições da prece foram claramente definidas por Jesus, escreveu Kardec no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E para prová-lo, transcreveu os trechos dos Evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas, que a seguir comentou. No item 22 desse capítulo, inseriu uma comunicação mediúnica do pastor protestante Monod, intitulado Modo de Orar, ou Maneira de Orar, né? Nessa comunicação, Monod adverte: o primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar o seu retorno à atividade diária, é a prece. Vós orais quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. E passa a discorrer sobre a oração e a melhor maneira de fazê-la, acentuando: pedi antes de tudo para vos tornardes melhores, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Aquilo que nós comentamos sobre exatamente, né, o pedido mais efetivo é aquele pedido que nos transforma interiormente. Que o resto, né, tem até uma expressão que geralmente nós utilizamos nesse período, né, de transição de um ano para o outro, de fim de ano, quando nós dizemos assim: olha, tudo que eu peço é saúde, o resto a gente corre atrás. É exatamente isso, quando a gente coloca não apenas saúde, mas quando a gente pede, né, a força moral que nós precisamos, e essa força moral ela é composta das tantas e tantas virtudes que nós precisamos, quando nós somos então envolvidos por essa força moral, tudo que nós fazemos vem como resultado. A perseverança para o estudo, a perseverança para o trabalho, né, a relação com as pessoas, tudo isso é resultado das virtudes. Bom dia, professor. Nas reuniões com Chico Xavier, várias pessoas são convidadas a falar sobre o tema de estudos da noite.
Esses temas são escolhidos pelos espíritos que dirigem os trabalhos, pois o livro é aberto ao acaso e cai sempre em um tópico referente às preocupações dominantes no recinto. Lido o texto, passa-se aos comentários e no final o médium recebe uma comunicação psicográfica. Aqui, Herculano já trouxe para nós várias vezes, né, esse esclarecimento, e falando principalmente, né, desse, entre aspas, acaso com que os livros são abertos e os temas que acabam também surgindo. Muitas vezes no silêncio da reunião, todo mundo vai chegando na reunião, né, lembrando sempre que nós estamos aqui, né, naquele grande auditório de um centro espírita, que é onde eles se reuniam lá em Uberaba, e as pessoas vão se achegando, sentando ali nos bancos, vão ali se juntando, esperando o momento de iniciar o trabalho. Nesse momento, a gente lembra sempre que o pensamento coletivo, né, ou o tema dominante entre aquelas pessoas, já é captado pelos espíritos. Já sabem exatamente ali quais são as necessidades daqueles que estão presentes. Muitas vezes não é nem o resultado da soma do pensamento, mas é exatamente ali aquele pensamento dominante, como nós já vimos aqui nos diversos casos que o Chico trouxe para nós, em que muitas vezes ali um caso aparentemente isolado é aquele caso que vai provocar nas pessoas uma comoção maior. E nesse momento, então, os espíritos inspiram aqueles que vão fazer a leitura a abrirem os livros naquele momento. Parece para nós até um passe de mágica, né? Porque a gente fica pensando, né, como é que os espíritos sabem em qual página exatamente abrir e qual é o processo, né, o mecanismo fisiológico que faz com que as mãos daquela pessoa abram exatamente naquela página. Então isso aí é técnica que a gente vai ter que aprender depois, né? Porque para nós dá a impressão de ser alguma coisa meio mágica, né? Mas de qualquer forma o tema surge, o assunto é tratado e as pessoas então são levadas a reflexões profundas sobre aquele tema. Muito bem, então, como foi colocado para nós aqui, esse tema da prece então era aquilo que surgiu como necessidade do debate naquele momento. Debate não, do estudo, né? Depois então aqui Herculano Pires conclui: todas as explicações já haviam sido dadas, todos os comentários já haviam sido feitos, quando Maria Dolores trouxe, através do médium, o seu à parte do além, e preferiu fazê-lo em forma de exemplo. Ao invés de dar uma nova explicação, fez a sua prece a Jesus. Essa prece corresponde exatamente às condições definidas por Monod. É um agradecimento espontâneo pelas graças recebidas e um pedido para maior atividade no campo da fraternidade e do amor. As condições da prece e a maneira de fazê-la estão bem claras nesse poema em que a inspiração da poetisa confirma em versos as lições do Evangelho. Então é interessante aqui, né, como ele coloca, é um agradecimento espontâneo e um pedido. Tá, você está agradecendo a quê e pedindo pelo quê? E nessa prece que ela faz, ela agradece por tudo aquilo que recebemos como benefício divino de Deus para atuarmos aqui no nosso mundo e nos desenvolvermos como espíritos. E quais os pedidos que ela faz? Os pedidos que nós possamos utilizar esses benefícios com sabedoria e produtividade para nós e para aqueles que estão próximos. E aqui então não são pedidos nem agradecimentos por pequenas coisas e coisas mesquinhas que nós recebemos. Que muitas vezes são prêmios que nós consideramos tão grandes, mas são tão pequenos à luz do Espírito. Porque simplesmente no momento em que nós deixamos para trás o mundo que nós estamos vivendo, nada disso é acrescentado. Nada disso nos acompanha. Então, nesse estudo bastante interessante, traz para nós aqui essas reflexões. Isso mostra que, na verdade, não é apenas um estudo sobre a prece. Nós precisaremos fazer um curso sobre preces. Desde o seu mecanismo, do modo como ela funciona, partindo da força e da qualidade do pensamento na mobilização dos fluidos, o objeto daquele que vai receber esses nossos pensamentos e até mesmo depois o nosso modo de orar. Porque nesse sentido mais prático, esse modo de orar
vai trazer para nós ali uma mudança significativa, quando bem compreendida, né? Sobre tudo aquilo que nós realmente consideramos importante. E aí, infelizmente, mais uma vez, nós só valorizamos aquilo que nós temos no momento em que nós perdemos. Então é o frio, o calor, a luz e o frio, a luz e o escuro, a luz e a sombra, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza. Então são esses contrastes todos, né? Então quando nós valorizamos aquilo que nós possuímos, certamente a lição foi bem aprendida antes mesmo da dor vir nos visitar se for necessário. André colocou, né, acho que somos tão carentes e necessitados que qualquer página que abramos vai servir. Certamente que sim. Ela traz uma composição. Mas o que a gente vai lembrar, né, André, é que tem momentos em que você tende mais para uma carência do que para outra, né? Porque a carência, de um modo geral, ela é abrangente. Mas há aqueles, se a gente perguntar, por exemplo, né, uma experiência fácil, se nós formos num auditório, né, de um centro espírita, né, onde nós temos ali as palestras públicas, e nós fizéssemos uma pequena enquete, né, quem está aqui porque perdeu um ente querido? Quem está aqui porque tem um conflito familiar? Quem aqui tem um problema de saúde? Quem aqui tem isso? Quem aqui tem aquilo? E nós vamos percebendo que as pessoas que são levadas, seja um centro espírita, seja uma igreja, onde for, onde as pessoas procuram através de Deus, mesmo que seja apenas na condição de pedintes, que eles vão até aquele lugar pedir esse consolo, pedir essa ajuda, a gente vai ver que tem pessoas que trazem motivações diversas, né? Então nessas mensagens, que é aí então que vem o grande valor, que nós vamos encontrar não apenas no centro espírita, nós vamos encontrar também até mesmo dentro das religiões diversas, onde aqueles representantes são também inspirados a tratar desses temas. Quantas vezes, né, num sermão, numa missa católica, ou ali, né, no sermão, né, de um culto evangélico, nós temos ali os pastores, os sacerdotes, né, os padres e tudo, tratando de temas do evangelho que sensibilizam pessoas. Então isso não é uma exclusividade espírita, que os espíritos ficam preocupados, mas também é uma necessidade de todos os espíritos encarnados. E isso traz para nós exatamente o reconhecimento, né, da beleza, da presença dos espíritos junto a nós encarnados, né, seja em qual ambiente for. Eles estão ali para poder atender às necessidades das pessoas. E onde nós vamos encontrar necessidades maiores do que, se não dentro dos templos religiosos? Porque é ali que as pessoas desesperançadas, né, sem esperança de qualquer tipo de mudança em suas vidas materiais, de acordo com o ambiente que elas vivem, elas vão então em busca de algo que vá além do mundo material. Elas vão em busca daquilo que para elas é o sobrenatural. E é por isso então que nós encontramos essa grande massa de indivíduos que vão até esses locais pedindo esse apoio. E os espíritos estão atentos a essas necessidades, a esse chamado, né? Pois é, Brás, e o que eu estava comentando, por que de você chegar, Brás, é que muitas vezes, né, como Chico coloca nas introduções dos textos que nós estudamos, que não é a soma do pensamento coletivo, né? Mas é, na verdade, ali o assunto, aquele pensamento que é o mais intenso. Porque você pode ter várias pessoas ali, como já aconteceu, né? A gente já leu isso. Então, por exemplo, ali, várias pessoas que, por exemplo, desencarnou uma personalidade na sociedade, um cantor, um artista, seja lá quem for. Aí as pessoas vão ao centro espírita e naquele momento elas ficam ali naquela grande expectativa para falar sobre a vida daquela pessoa, para falar sobre a vida no mundo espiritual. E de repente chega alguém ali que está sofrendo intensamente por uma dificuldade, por exemplo, dentro de um conflito familiar. Naquele momento, dependendo ali da necessidade, da forma como isso acontece, os espíritos observam aquela dor intensa e não o pensamento coletivo, porque o pensamento coletivo pode ser muito mais por uma indução das influências da mídia e daquilo que as pessoas vivenciam. Mas a intensidade da dor daquela pessoa, ela é muito mais verdadeira do que as influências que os outros recebem.
E aí os espíritos percebem exatamente sobre isso. Que como a gente lembra, né, estudando aquele assunto, deixa eu pegar aqui espera só um pouquinho. Pegar aqui o nosso índice, aqui ao encontro do filho, que foi o item número 12 que nós estudamos, o caso daquele garoto, né, que era um presidiário, que recebeu a visita dos pais lá naquele centro de Uberaba, e aí então o Chico, né, se solidarizando com a dor daquela família, vendo o filho chorando, vendo os pais chorando, né, pelas circunstâncias todas, o Chico comentou que aquela pessoa, aquele jovem, deve ter cometido um crime muito grave, porque as pessoas passavam a censurar o Chico por se sensibilizar com aquela família. E isso aconteceu de um modo muito discreto, então a gente vai perceber, num ambiente ali onde tem mais de 100 pessoas, centenas de pessoas, como o Chico coloca, e de repente, naquele caso em especial, o tema foi voltado para aquilo, a gente percebeu que as pessoas lá atrás provavelmente nem percebiam isso. Mas naquele pequeno lugar ali na frente, onde todos se concentravam, aquele julgamento, aquela censura, aquele sentimento de revolta que as pessoas sentiam, aquilo era o mais intenso naquele ambiente. E foi nisso que os espíritos focaram, foi nisso que Emmanuel focou. Então a gente vê que os espíritos vão vendo realmente, não aquilo que nós julgamos como uma necessidade coletiva, mas com as reais necessidades das pessoas.